Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, feliz domingo, mais um dia, mais uma grande oportunidade de nós começarmos o nosso dia na presença do Senhor, priorizando as coisas certas. Hoje nós teremos o nosso 5º jejum dos projetos de conquistas para 2024. Estamos terminando esse propósito poderoso, transformador, na vida de todo aquele que perseverou, na vida daquele que creu, que foi para lugares altos, que confiou na palavra do Senhor, que vai entrar na terra, mas para isso a gente tem que deixar as coisas para trás, coisas velhas, atravessar para o outro lado, ou seja, mudar de tempo, mudar de mentalidade, mudar a nossa rotina, disciplina, tudo tem que ser diferente para que Deus possa nos abençoar com uma grande oportunidade. Então, eu tenho certeza que você tem feito o seu máximo, o seu melhor, e é assim que nós vamos construir uma grande vida, dando passos de fé, sendo consistentes na coisa certa, em nome de Jesus, ok? E eu quero ler para você aqui a nossa palavra de hoje, que está em Gênesis 13, 8, 14 a 17, que diz assim: Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então a gente tem que analisar quando que Deus falou para que Abraão, no caso aqui ainda era Abrão, para que ele percorresse a terra, depois que ele se afastou de Ló. Então nós temos que analisar que quando ele saiu do meio dos parentes dele, o Senhor queria que ele tivesse uma outra mentalidade, que ele saísse daquela influência, daquela atmosfera, daquela mentalidade que tinha aquele povo, aquela família. Mas ele carregou o Ló. O Ló significa véu. Então, muitas vezes, nós estamos com padrões antigos ainda na nossa vida que nos atrapalham de viver coisas maiores. Então, analisa isso na sua vida. Qual seria o Ló da sua vida? O que é ainda um véu, um atrapalho, algo que ainda está te amarrando com coisas antigas? Deus disse para Abraão percorrer uma terra que ele já estava, de onde você está. Ou seja, não precisava ir para um outro lugar, ele já estava no lugar. Mas com Ló, ele não poderia percorrer, não poderia viver aquela coisa nova. Então, depois que o Ló foi para uma outra direção, Abraão pôde percorrer aquela terra. Então, o que nós temos carregado aí dos nossos parentes, da velha mentalidade, da velha vida, do passado, das influências erradas? Então, nós precisamos analisar que muitas vezes a gente tende a acreditar que o problema é o lugar, é a empresa. Não, o problema está em mim. Com o que eu tenho guardado. Não está no lugar, está com quem eu tenho carregado, com quem eu tenho convivido, o que eu tenho carregado na minha vida que tem atrasado os meus sonhos se materializarem. Então, às vezes a gente está carregando padrões do meu pai, padrões da minha mãe, coisas que eu sei que estão erradas, que a palavra de Deus já me ensinou, eu já aprendi, mas eu continuo lá, carregando o meu Ló, um Ló na minha vida. O problema está nas influências. Porque Deus pode te abençoar numa cidade, no outro estado, no outro país, como pode te abençoar onde você está, na sua empresa, onde você está mesmo. Mas se eu tiver influências erradas, se eu tiver padrões errados, padrões antigos, não tem como. Abraão percorreu uma terra que ele já estava morando, mas com o Ló lá não deu para acontecer. O Ló precisou sair. Então, para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente precisa tirar o véu, tirar os nossos atrapalhos, tirar aquilo que representa a velha vida, o passado da nossa vida. Então, não é que alguma coisa não está ao nosso alcance, está nas nossas mãos.
Mas o problema das nossas vidas está relacionado àquilo que eu estou carregando, àquilo que eu ainda acredito, àquilo que eu ainda penso, os meus padrões. Então, os padrões antigos atrasam a vida. Analisa na sua vida. Será que você ainda fala, você trata a sua esposa como seu pai tratava a sua mãe, ou trata o seu marido como sua mãe tratava o seu pai? Você conhece a palavra, mas tem tratado seus filhos de uma forma que não é correta? Você tem deixado o mundo entrar na sua casa? Você tem relativizado a palavra? Você tem agido nos negócios, talvez como seus parentes agiam, com imoralidade, com desonestidade, com malandragem? Isso não vai funcionar. A palavra me dá o caminho. Percorra, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Ou seja, o Senhor tem uma terra incrível, uma terra totalmente preparada. As bênçãos já estão à nossa disposição. Mas se eu não tenho caráter, se eu não tenho visão ainda, porque eu tenho um ló, eu tenho um véu que está impedindo a minha visão ser completa, eu não posso percorrer essa terra. Eu vou fracassar. Então, tira da sua vida todo padrão errado, coloca força. Isso muitas vezes é um desafio tremendo, não estou dizendo que seja fácil não. Às vezes você está reproduzindo padrões, por quê? Porque foi aquilo que você recebeu, você foi ensinado daquela forma. Mas o Senhor Jesus nos mostra um outro caminho. Ele nos dá um outro padrão. Então, persiga esse outro padrão, que é o padrão certo, que é o padrão do Senhor Jesus. Ele nos mostra, a palavra nos mostra como ser um bom pai, um bom marido, um profissional, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa equilibrada, uma pessoa diligente, uma pessoa focada, uma pessoa que atrai bênção para a sua vida, porque Abraão foi uma pessoa abençoada, mas para ele explodir, para ele expandir, ele precisou sair dos dos parentes dele e depois do meio de Ló. Ok? Então, se nós não rompermos com os padrões antigos, não tem como nós conquistarmos uma grande vida. Então, reflita e analise sobre isso e tome as suas decisões. Ok? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Pai querido, e mais uma vez, Senhor amado, nós te agradecemos pela vida, pelas oportunidades, pelas bênçãos. Eu peço, Senhor querido, que haja aqui discernimento, sabedoria do nosso povo, para que nós não venhamos a reproduzir os velhos padrões, atitudes imaturas, erradas, padrões de comportamento, padrões de fala, padrões de reação, Senhor, que muitas vezes tem amarrado, impedindo, Senhor, que o Senhor trabalhe e nos abençoe, porque nós não estamos dando condições ao Senhor. Eu peço que haja sabedoria, que nós temos o foco certo, a força certa, a determinação, a diligência para romper tudo que é necessário em nome do Senhor Jesus. Eu peço a cobertura do teu sangue, eu peço um dia de paz, uma semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia de paz, um dia abençoado, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.